Era uma vez e não era uma vez. Uma menina que ao longo do tempo se tornou uma jovem e depois se transformou em uma mulher. E ela tinha um grande sonho, um sonho de ser mãe. Então, aos 35 anos, ela foi mãe do primeiro filho e ela tinha uma visão romântica sobre a maternidade. E ao receber aquela criança no colo, ao voltar para casa, ficando sozinha, ela começou a perceber assim que aquela romantização, ela nem sempre ocorria na vida real. Ela se sentia cansada, seus seios doíam, sua barriga estava inchada, estava se recuperando de uma cesariana e se sentia muito sozinha. Passado um certo tempo, 6 anos, em frente a uma pandemia, novamente ela recebe uma nova novidade, seria mãe. Seria mãe em meio à pandemia. Aos 3 meses de gestação, ela pega o Covid. Era uma novidade, ninguém sabia como seria para uma gestante estar com o Covid, que reações, que remédio, o que aconteceria com a criança. Ela vai ao médico, o médico diz: vai para casa e descansa, espere esse período passar. E o que o médico disse realmente tocou o seu coração, ela foi para casa e descansou. Então, foram passando-se os meses e ela, com 7 meses, começou a ter crises hipertensivas. Também ela teve esse processo no seu filho anterior, mas era menos grave a situação. Com a crise hipertensiva, várias vezes precisou buscar a emergência, vários medos, várias fragilidades, a pandemia, as mudanças no trabalho remoto, um trabalho exaustivo, muitas horas por dia. E até que um belo dia ela vai internar para ter o bebê, chega lá no hospital e é tomada de surpresa. Ocorrem muitas emergências. Eles mandam esta mãezinha para casa. Esta mãezinha estava aflita porque sua pressão não estava boa. E, passado isso, como era período de ano novo, não faziam parto no ano novo e nem no sábado e domingo. Então, passaram-se mais 5 dias até que ela foi ao hospital novamente para ter o bebê. Quando chegou no hospital para ter o bebê, surgiram emergências. Ela ficou 1 dia e meio internado, até que às 14 horas do outro dia, ela foi ter o bebê. E lá, na mesa do parto, com o anestesista, este anestesista, ele deu muita paz, este anestesista, ele tranquilizou. E depois de aplicada anestesia, o médico que iria fazer o parto não aparecia. Então, lá tiveram que chamar no microfone. Depois de um tempo, esse médico veio um pouco mal-humorado. Ele não cumprimentou a mãe que estava lá deitada. Ele simplesmente, atrás daquele pano, iniciou a cesariana. E ao terminar o parto, ele só disse: ok, deu tudo certo, e saiu. Durante o parto, esta mãe que tinha problema de pressão alta, teve um problema de queda de pressão. E nesta queda da depressão, foi aplicado um remédio para reverter esse quadro. Ao aplicar este remédio, iniciou-se um quadro de quase pré-eclâmpsia. Então,
a sua cabeça doía muito, parecia que ia estourar. E o médico, o anestesista, acalmou essa mãe e aplicou um remédio para reverter. Dentro de uns 3 ou 4 minutos, conseguiram reverter o quadro, um quadro que estava bem grave. Depois disso, ela foi para o quarto com o bebê. Esse bebê amamentava, um bebê forte. Só que a mãe não ficou bem, a pressão dela continuou alterada, ela continuou inchada, ela continuou necessitando de maiores cuidados. Sua pressão não baixava de 17 por 12, 13. E ao chamar o médico, foi-lhe dito que era um quadro de ansiedade. Não aguentando mais ficar no hospital, essa mãe ficou quieta e para poder sair, mas só que teve que ficar porque seu menino precisou de um banho de sol. Ficou mais um dia e meio. E esse processo de um dia e meio no hospital desenvolveu nela quase uma síndrome do pânico. Então ela retornou para casa e ela não conseguia deitar na sua cama. Ela não conseguia dormir porque toda vez que ela deitava, ela tinha uma sensação de que iria morrer. Então, nesse processo, ela buscou ajuda de terapias alternativas, constelação, reiki, buscas de orações e principalmente ajuda das pessoas que estavam ao seu redor. Sua mãe ficou um mês inteiro vindo posar na sua casa para que ela pudesse dormir e descansar. Então, eu conto para vocês um pouco da minha história, trazendo um pouquinho da questão da maternidade. Então, o que as alterações que as mães sofrem com a maternidade? E venho falar hoje da síndrome, né? Uma síndrome que está acometendo muitas mães, que é Mommy Burnout. Mommy Burnout, o que é? Burnout a síndrome de burnout é um termo utilizado principalmente a quem cria uma certa exaustão com relação ao trabalho. O significado é queimar-se por dentro, queimar-se de dentro para fora. Então é algo assim que vem lá de dentro, algo muito forte emocional, queimar-se, imagina, de dentro para fora. E essa síndrome, Mommy Burnout, ela tem acometido muitas mães. Ela afeta muito a saúde física e emocional das mães, porque essa mãe, meio a sua fragilidade, muitas vezes ela se cobra muito. Ela se cobra um perfeccionismo. Eu tenho que ser perfeita, esse filho é a coisa mais importante da minha vida. Eu não posso falhar enquanto mãe. E nessa questão de não falhar enquanto mãe, e muitas vezes por não confiar em outras pessoas para cuidar do seu bebê, para cuidar dos seus filhos, ela entra num estado de esgotamento. Um esgotamento intenso, aonde isso queima ela por dentro, de dentro para fora. Então eu passei por um período parecido com isso, quase uma depressão pós-parto, dadas as circunstâncias da pandemia, dadas as circunstâncias da gravidez, e mesmo tendo todo o meu processo espiritual, meu processo de constelação, o meu processo de cura interior, né, que eu busco constantemente. Então, chegou um momento que eu me peguei realmente pensando assim, eu não me reconheço. Há uma despersonalização. Não me reconhecia fisicamente, porque por conta da hipertensão, eu inchei muito. Eu não pude cuidar da minha questão física, porque o meu emocional estava muito abalado.
e por conta da cesariana, não podendo fazer muitas caminhadas, não podendo exercitar, e num processo de resgate da minha personalidade primeiro, enquanto ser humano, enquanto ser. Porque o físico é realmente, neste momento, quando você entra numa síndrome da mami, burnout, o físico fica em segundo plano, porque você tem que se resgatar enquanto mulher, enquanto mãe. Tem uma criança ali precisando mamar, tem uma criança ali exigindo alguns cuidados, e a necessidade de eu estar bem emocionalmente, até para não ficar o tempo todo ali me cobrando e até passando sintomas para essa criança. Então, nesse processo, eu busquei ajuda das constelações, das terapias, reiki, barras de axis, várias terapias, e fiz também um curso voltado para ansiedade com o Dr. Roberto Davi, que foi muito importante para esse meu resgate. Eu tinha 2 meses, né, que eu tinha ganhado o bebê. Eu fiz uma mentoria voltada para ansiedade, porque eu estava extremamente ansiosa. Iniciei um trabalho bem grande de meditação também, aonde o primeiro mês, onde eu não conseguia deitar, né, para dormir, eu colocava um fone de ouvido e ouvia meditação, e ouvindo meditação até pegar no sono. Daí fui tirando um travesseiro, depois fui tirando outro. Comecei um trabalho de respiração, de água, tomar goles de água, e principalmente ver boas imagens. Porque quando eu ouvia notícias ruins de crianças, eu já imaginava isso uma catástrofe na minha vida. Então, até teve vezes que com a minha família eu falava, eu não quero ouvir sobre isso. E muitas pessoas diziam, você tá com depressão, não dá de falar nada com você. Porque realmente naquele momento, aquela imagem, aquelas situações me faziam muito mal. Então, e essa cura da síndrome, ela vem, da mami, burnout, ela vem principalmente no reconhecimento, nesse reconhecimento de que eu cansei, eu tô esgotada, estou exausta, eu não sei o que fazer. E nesse período, quando você chega ao teu limite, que você percebe que o teu emocional não tá bem, é hora de procurar ajuda. Cada um procura a ajuda que acha que realmente vai lhe confortar. Para um pode ser um psiquiatra, para outro psicólogo, uma terapia holística. Cada um tem que buscar o seu caminho, mas é preciso reconhecer e não deixar que a situação chegue a um extremo, que passe da síndrome, né, de mami burnout para alguma coisa mais séria. Também delegar tarefas para outras pessoas, aí entra o trabalho dos homens, do marido. Nem todos os homens são o acalento. Eu falo do meu que ele trabalha fora, então ele saía cedo, voltava às 9 da noite. Então, por situações do trabalho, muitas vezes a mulher também fica sozinha. Então, importante que outras pessoas da família estejam presentes. Eu tive presença da minha mãe, da minha tia, dos meus amigos, da minha, né, a minha irmã, que eu já comentei. Essas pessoas são fundamentais nesse processo. E um dos outros caminhos que existe para isso é manter os relacionamentos. Não é fácil você sair de casa quando você está com essa síndrome. Você tende a ficar em casa e você não acha, como se diz, por onde desenhar o novelo, onde pegar o fio da meada. Você se sente tão exausta, tão cansada, que muitas vezes você não acha aonde que eu vou pegar esse fio da meada. E outra situação é voltar a ter um tempo para si mesma, se cobrar menos, porque algumas pessoas vão dizer você tá gorda, você tá exausta, você tá acabada, olha ali, ela é mãe, ela não se recuperou ainda. Essas pessoas não sabem do processo interno que você passou. Essas pessoas não sabem daquilo que está lá dentro das suas 4 paredes. Essas pessoas não sabem o que
é real, tirando, né, dos contos de fadas, o que é na real ser mãe. Então, é fácil o julgamento, é fácil você lançar uma lama sobre algumas mães dizendo, ah, é mimimi. Mas quando você sente na pele, você vive, a situação é bem diferente. Então, estejamos atentos a esse processo, né? Essa síndrome, Mami Burnout, algo assim que já vem sendo estudado, que é esta exaustão extrema das mães, principalmente as mães que se cobram demais e que se exigem, né, um perfeccionismo. E fica a dica, cuide, se cuide. E quem não é mãe, quem ainda não passou por esse processo, cuidado com as suas exaustões, né? A burnout não é só para quem é mãe, exaustão no trabalho, exaustão nos relacionamentos. Então estejamos atentos. Um grande abraço.